estarmos aqui nessa noite, nesse último domingo do mês de novembro. Quero glorificar ao Senhor por essa oportunidade, agradecer ao pastor Marcos Tadeu por ter me dado essa oportunidade. Agradecer a Deus também porque eu consegui trazer minha mãe, está aqui comigo nessa noite. Está comigo também meus amigos, Fabiana e Eric também aqui nessa noite. E ao Grupo Ágape eu quero agradecer pelo carinho, compreensão e apoio, porque o meu ministério tem sido produtivo por conta de todos vocês, ao meu esposo, aos meus filhos. E eu queria, antes de pararmos um pouco para meditarmos a palavra do Senhor nessa noite, eu gostaria de estar louvando ao Senhor com o corinho. Eu costumo estar louvando para que a vergonha vá embora e que eu fique um pouco mais tranquila. Mas eu gostaria de estar chamando a nossa cantora Glaucia de Paula na nossa festividade aqui do Círculo de Oração. O CD deu pane e ela tocou na guitarra e foi uma benção, tem uma pegada de fogo. E o hino que eu vou cantar, irmãos, fala exatamente sobre o vaso do oleiro. A palavra não é bem essa, mas vocês vão entender o porquê que eu estou cantando esse corinho. E eu queria estar pedindo a você que sabe, cante juntamente comigo. E você que não sabe, se alegre com o Senhor. Fala para quem está do teu lado, há uma audiência marcada para você aqui hoje. Dia 24 de novembro. Aleluia. Você crê nisso? Eu vou repetir porque eu acho que tem gente que não ouve. Há uma audiência marcada pelo juiz aqui hoje. E tu não veio aqui nessa noite em vão. Deus te trouxe aqui nessa noite. E você não vai sair daqui sem a resposta de Deus. Aleluia. Há uma diferença de quem anda com Deus. Ele não se apresenta. É Deus quem diz quem Ele é. Conhece o seu lugar. Você é bem instruído. Sabe que o contrito Deus não desprezará. Ele não é vaso de ouro, porque a glória não é dele. Vaso de prata, o Deus do Pai está. Vaso de madeira, o fogo não suportaria. Vaso de barro, hoje assim eu vou te chamar. É matéria-prima, tira da pressão. Eu acabo com o salto da minha mão. Eu não gostar, eu abato, eu exalto, te faço chorar. Mas se o Deus que eu me sente, eu não me enganar. Não é isso, mas eu não toca nesse salto, sai dessa lugar.
no seu capítulo 23. Depois você abre em Jó, capítulo 38. Aleluia. Jó 23, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, então somente. E em Jó 38, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Livro de Jó, capítulo 23, versículo 1 ao 5. Diz assim: respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca se encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Capítulo 38, versículo do 1 ao 3, tão somente. Capítulo 38 do mesmo livro de Jó. Capítulo 38 diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me respondes. Antes de se assentar, fala para quem está do teu lado: há uma audiência marcada para hoje. E o tribunal já foi montado. Pode se assentar nessa noite, glorificando o Senhor. O livro de Jó, autor desconhecido. Chega para cá, pensando aí, chega para cá. Mas, dentro das pesquisas, sabemos que ele é contemporâneo de Moisés, e alguns historiadores dizem que possa ser que seja Moisés um dos autores que eles cogitam do livro de Jó. Só que o que nos importa nessa noite é, na verdade, é escutarmos acerca de Jó, mas não somente em seu sofrimento. O livro de Jó é rico em detalhes, e nessa noite aqui o Senhor colocou no nosso coração essa palavra para que nós pudéssemos ver nessa última semana de novembro que o Senhor, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Aqui no capítulo de número 23, Jó, a qual nós conhecemos a história, a Bíblia diz que ele era um homem reto, honesto, ele desviava-se do mal, e a Bíblia afirma que ele era o homem mais rico do Oriente. Porém, Jó, ele perdeu todas as coisas que ele obtinha, sua saúde, perdeu seus filhos, perdeu seus gados, perdeu tudo que ele tinha. E Jó começou ali a viver uma vida de tremenda provação. Mas o que me chama a atenção na história de Jó é a forma que o Senhor começa a se revelar a Jó no momento certo. Eu começo a aprender que o Senhor ele se revela a nós no momento exato. Eu começo a aprender lendo a vida de Jó que o Senhor ele tem um momento certo para entrar na nossa história e se revelar como Deus e respondermos as nossas indagações como Ele pretende responder. Jó no capítulo 23, a qual nós lemos, ele começa a querer se declarar ao Senhor. Ora, ele tinha recebido muitas acusações de seus amigos. Alguns deles não tinham entendido o fracasso de Jó e aquele momento de provação. Mas a Bíblia vai afirmar que Jó, no capítulo 23, ele quer se declarar, se apresentar, ele pretende estar no tribunal. A Bíblia diz, irmãos, que ele fala que se ele soubesse como ele achava o Senhor, ele se exporia para ele. Só que o que Jó não entendia é que o Senhor estava com ele. Só que o que Jó ainda não tinha entendido de forma perfeita, ainda não, irmão, ainda não. Porque ele não conhecia Jó. Jó não conhecia Deus, ele só ouvia falar. Ele vai dizer isso lá no seu último capítulo, quando ele começa a responder a Deus, dentro de tudo que o Senhor vai perguntar a Jó. E ali ele deseja estar no tribunal. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: tudo que nós falamos, seja em qual momento for, o Senhor do céu está escutando. O Senhor do céu escreve. Seja de qual
passado. Jó começa a declarar no capítulo 29, versículo 2 até o 4, que ele gostaria de ser como ele estava no passado. Ele gostaria de sentir o que ele sentia no passado. Ele gostaria de estar na mesma comunhão e presença com Deus. Ele queria estar da mesma forma restaurado como ele estava no passado. Deixa eu te dizer uma coisa: os seus dias vão ter dias de renovo. Os seus dias não vão ficar como está. Nessa noite Deus pode dizer: eu estou te vendo aqui nesse lugar. Que me dera poder voltar alguns meses atrás. Jó falou, porque alguns meses atrás, quando Jó relatou isso, ele era o homem mais rico do Oriente. E de repente Jó está sentado na cinza. Já está num declínio, há muito grande declínio, quem sabe à vista de alguns, mas dentro da ótica de Deus um preparo muito grande. Dentro da ótica de Deus, Jó não sabia que tinha sido usado como exemplo. E muitas das vezes nós passamos por certas coisas, mas a gente não entende a ótica de Deus. E Deus, quando começa a falar conosco, irmãos, nós ainda assim não entendemos, porque nós não conseguimos captar aquilo que o Senhor tem conosco. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor ele vai te responder, mas dentro daquilo que Ele acha que você possa ouvir. O Senhor vai te responder, mas dentro daquilo que as possibilidades da tua audição alcança. O Senhor vai te dar vitória, mas dentro da tua preparação com Ele. Ele está dizendo nessa noite: vou te preparar para te dar vitória. No capítulo de número 31, do 35 ao 37, ele deseja uma audiência. No capítulo 23, ele deseja uma audiência. E Deus escuta. Irmão, se é uma coisa que o Senhor não faz, é tapar os ouvidos dele para a nossa súplica. A Bíblia diz que a mão dele não está encolhida para que não possa abençoar. E os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir. Porventura tu não vai pedir, ele não vai ouvir. A Bíblia diz, irmão, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A oração do justo é ouvida. E no capítulo 38, Deus vê que Jó já estava no ápice da sua dor. Deus percebe que Jó já estava no ápice daquilo que se chamava sofrimento. Então Deus vem até a Jó. Mas o que me chama muita atenção, irmãos, é que Deus ele não sopra um vento leve. Deus não vem até a Jó numa brisa suave. Deus não vem até a Jó, quem sabe, num cântico espiritual. Deus vem até a Jó no meio de um redemoinho. Vou repetir. Deus veio até a Jó no meio de um redemoinho. Esse vento que você está passando tem resposta dentro dele. Esse redemoinho que está se formando tem resposta dentro dele nesse redemoinho. Quem sabe todos achássemos que o Senhor responderia a Jó de uma forma mais cautelosa, pois não. No capítulo 9, Jó fica com medo de que Deus viesse como uma grande tempestade esmagaria ele. Pois Deus ele forma um redemoinho na frente de Jó. E de dentro do redemoinho, Deus começa a palestrar com Jó e começa a falar com Jó de dentro do vento. O vento faz parte daquilo que Deus tem projetado para a tua vida. Eu quero perguntar aqui nessa noite quem está sentindo que está o vento soprando, mas eu quero te dizer que tem resposta dentro desse vento. E sabe o que eu aprendi no redemoinho, meus pastores? É que o redemoinho, ele ou apresenta ou esconde. Vou repetir. Eu aprendi que o redemoinho tem duas características. Ou ele traz à tona, ou ele esconde. Quer ver um exemplo? Ezequiel capítulo 1. A Bíblia diz que Ezequiel estava no meio dos cativos ali no rio Quebar. E à beira do rio Quebar ele diz que teve uma visão. Mas quando ele teve aquela visão, o redemoinho se formou. E dentro do redemoinho, daquele vento forte e impetuoso, ele viu visões de Deus. Ele diz que Ezequiel, vi visões de Deus. Para Ezequiel, aquele redemoinho estava dentro
nessa noite para te dar resposta. Olha, presta atenção na forma que o Senhor se representa para Jó. E depois disso o Senhor respondeu a Jó. É a primeira vez que Deus vai falar com Jó. De um redemoinho e disse: quem é este que escurece um conselho com palavras sem conhecimento? Ele já começa a chamar a atenção de Jó no meio do redemoinho. Jó, peraí. Quem é você que está escurecendo aquilo que você nem mesmo sabe? Quem é você que começou a me pedir resposta dentro daquilo que a tua ótica não alcança? E começou a falar com Jó de uma forma muito diferente. E no versículo 2 ele diz assim, e no versículo 3 ele diz: agora cinge os seus lombos como homem, e perguntar-te ele, tu vai responder. Em outras palavras, Deus disse assim: para, não é você que vai me perguntar, eu é que vou te perguntar e você que vai me responder. Deixa eu te explicar uma coisa, Deus vai começar a dar um nó aqui, mas Deus ele vai te dizer aquilo que tu pode escutar. Ele vai fazer aquilo que ele te conhece. E quando Jó pensa que o Senhor vai responder as perguntas dele, quem sabe eu acho que Jó já tinha preparado a primeira pergunta: por que eu perdi meus filhos, meus gados e minha riqueza? Eu imagino Jó preparando, irmãos, toda a pergunta para que ele estivesse na frente daquele tribunal com aquele juiz. Eu imagino Jó pensando: eu quero perguntar por que de tantas enfermidades. Eu quero perguntar por que tudo um só dia. Eu quero perguntar por que tudo veio junto. Tudo veio no mesmo instante. Eu vou perguntar e Deus: não, você não é bom de pergunta, Jó. Eu te pergunto e tu me responde. Primeira pergunta que eu quero te fazer, Jó: onde estava tu quando eu fundei a terra? Aí Jó para. Senta no tribunal hoje porque você pediu resposta. Eu vou te perguntar, Jó, e tu vai me responder: aonde estava tu quando eu fundava a terra? Primeira pergunta, Jó já não sabe responder. Segunda pergunta: quem lhes foi pedida? Se tu sabes, por que estendeu sobre ela o cordel? Jó, está vendo toda essa terra? Eu medi toda ela. Me responde se tu estava no dia que eu fiz isso, Jó. E Jó falava diante do tribunal. E Jó uma palavra diante do tribunal, mas não conseguia falar. Porque quando Deus ele nos senta para pagar com nossos irmãos, não tem ninguém que tire a gente da mão, Senhor. Ele faz e acabou. Ninguém podia tirar Jó do tribunal. Mas uma pergunta, Jó, eu imagino só que ele não responder. Quem disse que Jó ia responder? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? E sabe o que eu descobri, irmãos? Que tudo que Deus perguntou a Jó, Jó já tinha falado antes. Que sabia e que afirmava. Só que Deus conhecia que Jó ele não conhecia ele como ele queria. E ele queria se apresentar a ele. É tempo de Deus se apresentar a ti. É tempo de Deus começar a te revelar aquilo que ele quer da tua vida. É tempo de você sair da superfície e começar a mergulhar naquilo que o Senhor quer. Porque ele está te chamando. E o que acontece com isso tudo, irmãos? É que o tribunal estava ali. Mas aquele que achava que estava com a palavra não pôde responder. Porque diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós só conseguimos escutar e não respondemos nada. Deus começou a falar com Jó. Deus começou a perguntar a Jó. Irmãos, aquele tribunal durou muito tempo. Eu quero te dizer que aquele tribunal foi do capítulo 38 até pelo menos o capítulo 41. Deus perguntando a Jó sem cessar. Jó me responde, Jó calado. Jó me responde, tu sabes, mas Jó calado. Uma das perguntas, irmãos, que ele fazia, ele dizia para ele se ele sabia como se pegava o Leviatã pelo anzol, como se metia
pedir para você falar de novo. Você vai ter testemunho, fala aí. Teu, testemunho teu, para contar. Você vai começar a pegar o microfone e dizer: eu estava assim, assim, assim. E Deus fez isso comigo. O Senhor me passou no vento e me tirou dele vitorioso para a glória. Essa manhã vai começar a esse testemunho da resposta. Porque o problema não é o redemoinho, o problema é como a gente vai sair dele. O problema é o que a gente vai fazer depois dele. E na verdade Deus queria começar a se revelar a Jó. Irmãos, ele fica no capítulo 38 até o capítulo 41. Porém, o que me chama a atenção também nessa palavra é que no capítulo 40 ele Jó para tentar responder a Deus. Jó lhe dá uma pausa nas perguntas e tenta responder. E no capítulo 40 ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão eu ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. E Deus podia ter olhado e falado: pronto, ele já entendeu, né? Aí o capítulo diz assim: então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse. Meu Deus do céu, deixa eu repetir. Deus podia ter visto que Jó já tinha entendido. Pois Deus sabe quando a gente entende e quando ainda não entende. Aí o capítulo continua. Porém Deus respondeu a Jó e disse: cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei e tu vai me responder. Mais um capítulo Deus perguntando a Jó. Vou trocar em miúdos. Deus não vai cessar nossas provações enquanto não aprendermos o que Ele quer que aprendamos. Aleluia! Glória a Deus! Deus não vai abrir a porta enquanto Ele vê que a gente vai dar valor àquela porta aberta. Deus não vai nos dar casamentos salvos se Ele souber que nós não vamos conseguir fidelizar aquilo. O Senhor não vai começar a salvar para nós batermos no peito e dizer: foi por causa da minha oração. É por isso que estarei nele. Deus está te dizendo o seguinte: vou até te dar, mas é necessário eu te passar um pouco mais das minhas provações. Tu vai aprender a ter estrutura e vai glorificar o meu nome. Quem pode entender essa palavra? Mas não está bom não, Deus. Não, vou continuar perguntando. Mas não está bom esse ser só aí. Não. Só mais um capítulo eu pergunto. E quando termina o capítulo 41, no capítulo 40 eu estou falando da palavra do Senhor. Estou falando da palavra que salva, cura e liberta. Estou falando da Bíblia Sagrada que leva para o céu e não nos deixa enganado nem confundido. Irmãos, é uma coisa que eu gosto, é aquilo que o pastor acabou de dizer. Palavra de Deus. Ela mexe com nossas bases, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos conforta, ela nos tira do momento de morridão, ela nos leva ao momento espiritual elevado. É a palavra do Senhor. Devorou a palavra, leia a palavra, se dedique a uma. Ela vai levar para o céu. No capítulo 42, Deus já vê que Jó entendeu. E no capítulo 42, Jó responde a Deus: bem sei que tudo tu podes. Olha, Deus, deixa eu te dizer, eu te conheço agora. Bem sei que tudo tu podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus, nesse momento, vê Deus nesse momento deixou de entender a prova. Só conseguiu me entender, só conseguiu me compreender. Ele diz mais: quem é aquele? Diz: escuta, sem conhecimento quanto você, não sou eu mais. Por isso falei do que não entendia, mas coisas que não eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, eu falarei, eu te perguntarei, mas tu me ensina. Jó mudou. A figura mudou, o perfil de Jó mudou. O status de Jó, que antigamente era: estou fraco e vou continuar fraco, me lamurio das minhas provações, mudou agora para dizer: eu conheço um Deus que responde às minhas orações. Eu conheço um Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: começa a mudar o teu status.
Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu com os que acabou do Senhor te dizer aquelas palavras a Jó. O Senhor ouviu aí. Eu fecho a palavra do Senhor com a seguinte observação. Você pediu para que o Senhor te desse resposta. Você nas suas orações disse assim: Senhor, eu quero saber o porquê dessa situação na minha vida. Eu quero saber, Senhor, porque tudo num dia só. Eu quero saber, Senhor, porque tudo num ano só. Eu quero saber, Senhor, porque tudo isso aconteceu essa semana, meu Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nessa noite o Senhor está te dizendo assim: eu quero que você me conheça. Estou aqui para me apresentar a ti. E quando tu me conhecer, você vai ter resposta da minha boca. Às vezes nós esperamos de Deus aquilo que nós não damos, e esse é que mora o problema. Às vezes nós esperamos respostas profundas e não buscamos a profundidade de Deus. Deus, Ele quer se revelar a nós, mas é necessário nós conhecermos a Ele. Jó disse: eu te conheço agora, Senhor. Eu não te conheço só porque minha mãe falou, não. Eu não te conheço só porque eu estudei na igreja, não. Eu não te conheço, Senhor, porque eu estudei a todos aqueles que me ensinam a falar, não. Senhor, eu te conheço. E agora eu te digo que sei que tudo tu podes. Nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Deixa eu te dizer uma coisa: há uma virada de cativeiro na tua vida. Há uma virada de situação na tua vida. Mas é necessário que você conheça o teu Senhor. Deus está querendo que um tempo novo de intimidade aconteça entre você e Ele. Aí Ele quer virar teu cativeiro. Mas quando Ele virar teu cativeiro, porção dobrada sobre a tua vida vai acontecer. Agora, meu Deus do céu, eu sinto Deus confirmando essa palavra. Agora, nessa última casa, vai ser maior, 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 maior. Deus está querendo conferir o dobro daquilo que tu perdeu. Deus está querendo lhe abrir uma porta para você ganhar mais. Deus está querendo abrir uma porta de espiritualidade, coisas espirituais para você. Eu quero ver aqui quem é que não é batizado com o Espírito Santo, que pode dizer: esse ano ainda você é batizado com o Espírito Santo. Cadê você? Quem estiver, vou perguntar de novo. Levanta a mão pela fé. Quem é que nessa igreja aqui deseja ser batizado com o Espírito Santo e com fogo ainda esse ano? Levanta a tua mão aí. Deus tem um tempo de intimidade contigo para se revelar nesse negócio. E Ele te diz que as promessas dele ainda não tivesse do preto, vai tentar acontecer. Mas busca, porque Ele quer se revelar e se apresentar a ti. E Ele quer que tu diga: agora eu sei, Senhor, que tudo tu podes e nada pode ser impedido quando vem da mão de Deus. Ele quer te abençoar, Ele quer te dar um novo nome, Ele quer começar a virar teu cativeiro, mas é necessário que você entenda aquilo que Ele quer que você entenda. Levanta a tua voz nessa noite, eu já profetizar para acabar. Eu sei que o vento está soprando para alguns aqui. Eu sei que situações estão acontecendo e você está se dizendo: Senhor, eu só queria saber por quê. Só isso. Mas eu só queria te dizer assim nessa noite: não importa o porquê, só importa que eu tomei o controle deste redemoinho. Não quero saber o porquê, só quero saber quem é que está te defendendo nessa situação e nessa causa. Eu estou na frente desse redemoinho. Amanassume a canta da vida sábia. Não te importe com as respostas, te importe em saber que o Senhor está na tua frente. Ele vai te guiar, Ele vai te dar aquilo que tu pretende ter tomado da mão dele, aquilo que tu podes ter da mão dele, melhor dizendo, aquilo que Ele pode dar. Há um tempo de vitória da parte de Deus. Deus quer se revelar a ti, mas é necessário você conhecer a Ele da forma que Ele quer. Na verdade, depois disso, já foi restituído em dobro. Mas para receber a restituição em dobro, nós temos que passar às vezes por algumas coisas. Deus restituiu em dobro, mas para que Ele restitua em dobro é necessário alguma coisa ser perdida. Então já quero te dar uma boa notícia. Até o final do ano, faltam alguns dias,
2 horas e alguns minutos. Mas eu quero te dizer que até dia 31 de dezembro, guarda isso. Até dia 31 de dezembro, até 20